Desculpa se eu ter te interrompido aquela hora. E, Camila, eu consegui fazer todos, eu só tive uma dúvida no último, que eu não consegui fazer, que é o da tabuada lá, mas depois a gente pode ver durante a aula, se tiver algum espaço, alguma coisa assim. Olha, se tu quiser trazer a tua dúvida já, a aula já começou, vamos tirando as dúvidas, e daí depois a gente começa o assunto de hoje. Alguém tá gravando? Ser, então. Só um instante. Tá gravando? Ah, é verdade, né? Quem que gravou da última vez? Eu acho que, não sei se o João Obrigadão. tá aqui. Era o João. O João? Tá aí, ó. Opa! Ô, João, você pode gravar hoje de novo, por favor? Eu acho que fica até melhor quando é outra pessoa que tá gravando, porque pega certinho a tela do que eu tô passando. Eu fiz aquela... Obrigada. Eu fiz aquela... Gravei a aula ali no final de semana, resolvendo os exercícios. Fiquei 40 minutos falando no mudo. Não sei se ia assistir a aula, mas o começo tá o áudio, aí acabou a bateria do meu fone, mutou o vídeo, e eu nem percebi, porque eu tava sozinha ali na call. Mas espero que tenha ajudado de alguma maneira. Ah, tá. Apresentar os resultados da tabuada de um número qualquer. Tá. Qual que foi a tua dúvida, Anderson? Então, eu consegui criar, fiz um métodozinho bonitinho, só que eu criei duas variáveis, no caso. Uma, número, que aí eu vou passar essa variável para o método, digamos assim, o usuário vai colocar um número X ali, e uma no for, que ele vai iterar, de 0 até 10, né, e multiplicar esse número pelo i, e assim obter a tabuada. Só que, por algum motivo, o número mesmo que eu queria passar para dentro do método, ele está sempre dando como zerado. Posso compartilhar minha tela para você dar uma olhadinha, por favor? Pode sim. Uhum. Isso. Estão conseguindo ver já? Uhum. Aí eu criei um método, que vai retornar uma lista de inteiro, e aqui vai passar esse número para ele. E aqui dentro uma lista de inteiro, que chama números tabuadas, que eu vou jogar depois o resultado de cada multiplicação dentro dessa lista, e vou retornar essa lista no final. E aqui o for, e aqui, digamos assim, o número, né, é igual ao número vezes o i, que é esse processo de multiplicação. Uhum. Beleza. E onde que você chama esse... Static e void. Coloca lá, né? Public, static, void. Eu acho que isso vai resolver. Eu não tenho nem... É sem conhecimento até, mas eu tô sentindo que é isso aí. É que o void, ele não é... Não vai dar o retorno, né? O void, ele não dá retorno. Mas tem um static, né? Pode ser tanto estática quanto não estática a classe. A gente vai entrar nesse assunto na próxima aula, mas depende muito do tipo de assinatura e do tipo de lógica que você está querendo criar. Mas pelo que eu entendi, você disse que o parâmetro integer número ali, ele está sempre vindo como nulo, é isso? Isso. Eu tenho até um logzinho que eu acabei de fazer. Uhum. Mas onde que você está chamando esse método? Porque você criou o método ali, aí onde é que você chama ele? Estou fazendo por aqui, ó. Uhum. Tá aparecendo aí na tela. Eu chamo nova instância da classe, né? Eu chamei a classe de média, nova média, System Debug MD, que é a instância que eu estou trabalhando, ponto tabuada, e passei esse 4 como parâmetro. Tá. Alguns pontos. Eu nunca chamei uma classe de dentro do Anonymous Windows. Eu fiz um exemplo hoje. Ele tem que colocar lá, volta lá para mim ver uma coisa lá, que eu vou dizer como é que é. Eu acho que dá. Eu fiz uma coisa hoje. Como é que tá ali? Tá. Primeiro, como é que é o nome dela? É uma classe isso aí? Não é não, né? Esse aqui é um método. É um método. Tá. Então, deveria ser uma classe, né? Tem que ser uma classe. Deveria ser uma classe. Aí você cria a classe, dentro da classe você cria o método, aí você chama
nome da classe, ponto, o método, passando parâmetro. Não tem que fazer debug lá, não. Não, mas eu acho que ele criou uma classe, volta um pouquinho, vai um pouquinho mais para cima ali. Tem a classe, esse é o método da classe. E aí é o método dentro da classe. Agora, o questionamento é... média. É média, né? Agora que eu vi, eu estava vendo errado. Então, tu coloca lá para chamar, tu vai colocar média, ponto, e o nome do método, entre parênteses, número 4. Só isso. Mas eu aí, acho no que caso... foi o que ele fez. Não, ele foi lá no debug, ó. Ele criou... Mas a chamada tá certa. Ele traz da mesma forma. Se eu colocar... Só que tenta, se você chamar antes do System Debug, se você só chamar o método, tipo, declara um array de inteiro, igual você fez ali no teu método, e aí esse array de inteiro, ele vai receber o valor ele vai receber o valor do resultado do teu método. Então, aqui dentro, eu faço uma instância do método e jogo um inteiro para dentro, certo? Ou eu entendi errado? Isso. Só que veja que ali na tua classe, nesse teu método tabuada, o tipo de retorno dele é um array de inteiros. É um array de inteiro, né? Então, você declara uma variável do mesmo tipo, e essa variável do tipo array inteiro, ela vai receber a chamada do teu método. Mas ainda assim, não faz muito sentido ele estar recebendo esse número. Tenta, por padrão, assim, por design pattern, é sempre bom a gente declarar uma variável, um parâmetro, começando com letra minúscula. Porque a assinatura do Salesforce, ele chama os métodos e as funcionalidades padrão com letra maiúscula. Então, é legal a gente lembrar de sempre declarar assim. E aí ali no número igual a número vezes 1. Aí, tu coloca um System Debug logo no começo ali do teu método, para a gente ver se ele está recebendo o valor que você está passando. No caso, vai ser o próprio número aqui também, né? O I está começando com 0. Tem uma falha aí, né? Oi? O I está começando com 0. Mas... aí não tem problema você fazer a tabuada, sim, vai ser 0 vezes? Aí a gente entra ali na lógica depois, mas pensando antes, lógica, né? Desculpa aí, porque eu tô vendo... Mas a lógica ali mas realmente, Dirceu, o que você está falando faz sentido. Você está vendo, Anderson, que você começa o teu I, ali, a tua variável dentro do for na posição 0, e você vai até menor que 11. Começa sempre por 1 e menor ou igual a 10. Que aí você já começa declarando um valor válido para a tua variável. Porque, por exemplo, ali na multiplicação, eu acredito que não vai ter problema. É menor ou igual. Sim ou é o contrário? Eu sempre confundo. É menor ou igual. É como diz, lembra como diz, menor igual. Exato. E, por exemplo, se você estivesse fazendo uma divisão ali, ele já daria um erro de execução, porque, por exemplo, tentaria dividir por 0. Certo, é verdade. Tá, executa ali na verdade, coloca vamos executar para ver o que acontece. Inteiros... é verdade. Na verdade, você declara o tipo, sempre declarando variável, pessoal, lembrando. Você sempre vai colocar a assinatura dessa maneira. Tipo, nome da variável. Então, por exemplo, o tipo dela é um array de inteiro. Mas então tem que ser integer e o nome da variável. Eu nunca usei esse tipo de declaração, Anderson, para atribuir para uma lista. Eu sempre coloco lista do tipo. Né? Eu pesquisei lá direto pelo
para aquele, acho que é o index, developer.salesforce, e aí eu tentei com os dois, sabe, só para ver mesmo. Aí eu achei esse mais bonitinho, mas acho que fica mais fácil, dentro de um código muito extenso, acho que fica mais fácil de ler. Mas eu fiz também alguns exemplos aqui para cima com a declaração mais comum de list. Eu até alterei aqui, ó, por exemplo, esse aqui foi com list mesmo. Acho que é questão de estilo mesmo, né? Não tem muita... Vai de cada dev. Vamos executar para ver o que traz ali no log. Agora tá certo. Oi? Só que aí ele tá multiplicando a sequência, né? Ele pega, itera e multiplica, né? Faz tipo uma exponenciação. Deixa eu ver como que tá lá. Volta lá no teu método. A número vezes i. Aí você teria que retornar o número. Não sei se por causa da declaração dele, tu tá vendo ali embaixo que ele tá chamando o número com letra maiúscula também? É verdade. Então, ele vai fazer, na primeira iteração ali do for, então, só para recapitulando a última aula, né, o for, ele tem, o loop, no geral, ele vai ter sempre o começo, o fim e a incrementação ou decrementação. Nem sei se existe essa palavra, decrementação. Existe, decrementar, incrementar. Ele vai ou incrementar ou diminuir o valor. Então, por exemplo, na primeira vez que ele passar ali dentro do for, a gente está declarando o nosso i como 1. Então, ele passa ali, pega o i com o valor 1 e multiplica pelo número. Beleza. Vai lá para cima e... como a gente está fazendo i mais mais e não i menos menos, o mais mais, ele significa mais 1, tá? Então, a gente o valor de i vai ser 2, aí ele entra de novo no for, e assim por diante, ele vai entrar no for até o valor do i ser menor igual a 10. A questão é que ele está jogando o próprio valor no número, esse que é o problema que está aí. Número no número, aí vai estar incrementando justamente. Ele tinha que ter uma variável para ter ele ou teria que zerar essa variável, desculpa. Não pode, porque ela é a base. Ela é base. É o parâmetro. Ele teria que declarar uma outra variável. Ou simplesmente no System Debug você joga o teu número vezes i. Aí entendi. Justamente. Já não precisa da declaração de variável. Mas é esse caminho mesmo. Achei legal que você já começou a mexer com o método, que bem bacana, já está um passo à frente aqui. Esse exercício é qual? Não entendi, eu vou dar uma corrigida aqui. Esse é o último, Dirceu, da tabuada. É o último, né? Esse aqui, o 8. Eu não fiz assim, eu fiz um simplesinho, mas assim, deu 3 linhas. Não fiz como um método, né? Daí ficou pequeno, né? Mas eu usei alguns recursos aqui também, procurei alguns recursos, procurei estudar, pesquisar aqui, eu usei operadores diferentes. Isso aí. O legal ali, eu vi também o exercício do Anderson Sanches que mandou, ele também usou, por exemplo, o while, do while nesses métodos. Então, se a gente for pensar, a gente tem várias maneiras de executar, de resolver uma mesma lógica. Então, depende muito do tipo de operação que você se sente mais confortável fazendo. Eu, particularmente, eu sempre uso for each, para lista ou for, mas aí vai da familiaridade de cada um. Beleza, Anderson? Ficou claro aí esse exercício? Sim, eu vou, depois da aula aqui, eu vou tentar refazer ele de outra forma, e aí depois eu compartilho. E obrigado aí pelo apoio, todo mundo. Legal, valeu. Vou fechar aqui o compartilhamento. Beleza. Eu vou mostrar para vocês um exemplo lá do
Terminator, aqui, pra gente... Ternary, não sei por que eu tô com essa palavra na cabeça. Então, o que ele é? O Ternary Operator, ele é uma maneira mais limpa de você escrever uma condição de if else, tá? Então, ele não serve para else if, tem que ser ou um ou outro. Então, aqui eu fiz até uma colinha daquele primeiro, desse exercício aqui, deixa eu pegar, que é... Cadê? Aqui, declarar dois valores inteiros, que vão ser variável A e B, e caso A for maior que B, a gente faz a adição desses dois valores, caso contrário, a gente faz a multiplicação deles. Então, como que ficaria isso no código? Vou abrir aqui o Developer Console para a gente poder executar. Ué? Nossa, estava aberto. Vou voltar aqui para abrir a minha org. Inclusive, se vocês quiserem abrir aí a org de vocês já porque a gente vai praticar bastante select hoje no banco de dados. Tá sendo bem legal que eu tô fazendo uns exercícios assim que estão batendo também. Oi? Tá sendo bem legal que eu tô fazendo os exercícios aí que estão batendo com os temas aí, já tô vendo lá na frente. Hoje mesmo eu tava fazendo select também. Ah, legal. Que bom. Aí já consegue tirar várias dúvidas, né? Aqui, ó, eu declarei duas variáveis, A e B, e atribuí um valor para cada uma delas. Então, qual que é a assinatura do ternary operator lá? A primeira parte, ele sempre vai ser assim, ó, x, x. O que significa? Tudo que está aqui nesse primeiro x, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, é aqui dentro que eu faço a minha condição. Então, aqui, o que eu verifico? Se A é maior que B. O ponto de interrogação, ele é a chamada caso essa condição for verdadeira. Então, se a condição que eu coloquei antes do meu ponto de interrogação for verdadeira, ele vai cair aqui dentro, onde ele vai estar fazendo a soma do A mais o B. Caso contrário, o else, ele é identificado pelos dois pontos aqui. Então, Camila, podia fazer direto ali no System Debug? Poderia fazer? Pode sim. Só tem que colocar os parênteses, né? Oi? Só tem que colocar outro parênteses, né? Não sei nem se precisa colocar o parênteses aqui, porque a gente não está usando nenhum igual aqui dentro da nossa condição. Então, acho que não precisaria colocar dentro de parênteses. Vou tentar executar aqui para ver se ele funciona. Aí a gente já tira essa dúvida. Vamos ver. Eita, ele não reconhece. Vamos ver com parênteses aqui. Não. Então, tudo que, quando for ternary operator, sempre tem que atribuir o resultado para uma variável do tipo do resultado que você está esperando. Então, aqui, se a gente estivesse esperando um resultado, uma string, por exemplo, eu teria que criar a minha variável string e atribuir a lógica do ternary ali para a string, tá? Então, condição, que vai retornar verdadeiro ou falso, ponto de interrogação para o valor verdadeiro, caso essa condição for verdadeira, 2 pontos para entrar na condição do else, que no caso é quando for falso. Ficou claro? Acho que sim. Então, vamos começar o assunto de SQL hoje. Vou passar
amanhã mais alguns exercícios para vocês de lógica e de SQL, meio que misturado ali, para vocês irem treinando também essa parte de lógica, que para mim é a mais importante de a gente pegar agora. Então, vamos lá. Alguém já mexeu com linguagem de banco de dados, SQL, Oracle, ou até mesmo SQL do Salesforce? Já sim, também. Tá. Então, para quem nunca mexeu, acho que essa aula vai ser legal. Basicamente, o SQL, ele é a linguagem de query, só que específica para o Salesforce. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, vamos lá. Então, é uma linguagem que a gente usa para acessar dados do banco de dados. Essa linguagem, ela é diferente da linguagem de programação, que é o Apex, que a gente usa no back-end, tá? Então, toda vez que a gente precisar fazer uma consulta no banco de dados, executar alguma DML, a gente precisa usar o SQL, que nada mais é do que uma cópia do SQL, só que com algumas modificações para ela funcionar de acordo com o que o Salesforce precisa, tá? Então, para quem já trabalhou com SQL, a gente vê que a estrutura dessa chamada, ela sempre vai ser a mesma. A gente tem o select, que é uma palavra obrigatória para você começar a consulta no teu banco. Você vai passar, diferente do SQL, no Salesforce, no SQL, a gente tem que passar os campos que a gente quer retornar dessa query, tá? Então, aqui, para quem já trabalhou, se eu fizer só uma coisinha. A gente vai conseguir testar as queries que a gente vai trabalhar hoje, abrindo o Developer Console e vindo aqui nessa aba aqui embaixo que diz Query Editor. Então, aqui a gente vai conseguir escrever as nossas queries e executar elas. Então, se eu fizer select from account, ele não vai funcionar aqui no SQL. Eu tenho que especificar aqui todos os campos que eu quero trazer da minha query, tá bom? Então, ela sempre vai ser assim, a assinatura de um select. Esse é como fala? Eita, fugiu a palavra. Mas é a estrutura básica de um select. O que a gente for colocar a mais aqui é para performance, para fazer com que esse select ele retorne os dados mais precisos que a gente precisa no momento, tá? Então, sempre a gente coloca select, o nome dos campos que a gente quer acessar, from o nome do objeto que a gente quer acessar, tá? Então, aqui eu posso pegar o ID name do objeto conta, posso pegar o ID name do objeto opportunity, e assim por diante, tá? Opa, não tem o campo nome no objeto case. Ok, então, aqui é importante a gente lembrar que o nome do campo que a gente vai especificar na nossa query sempre tem que ser o API name. Então, como a gente conversou um tempo atrás, quando a gente cria um campo aqui no Salesforce, a gente tem a opção de colocar a label, que é o que vai, que é o nome que vai ser apresentado para o usuário ali no layout, e o API name, que é basicamente o nome, só que sem espaço e sem caractere especial, tá? Os campos default do objeto, eles nunca têm aquele underline C, só que todo o campo que for customizado, que você cria no teu objeto, ele vai vir com esse underline C. Então, essa é a estrutura
básica de um select. Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto não. Beleza. Então, vamos entrar aqui nessa parte que é um pouquinho mais complexa. Aqui, eu estou mostrando para vocês todas as variações que a gente pode ter de um select. Dentro dessa primeira parte aqui, que é o select, onde você especifica os nomes dos campos, você pode ter uma subquery também, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que que é. Então, guardem esse nome aqui, subquery. O from sempre vai ser do mesmo jeito, só mudando o nome do teu objeto. O where é muito importante. É muito importante que a gente execute select no banco de dados, sempre que possível, adicionando as condições where, porque assim a gente evita, a gente evita de atingir os limites de número de registro que ele retorna para a gente, tá? Porque o Salesforce também tem isso, ele tem um limite de número de registros que você pode retornar numa query. Então, usando o where, a gente consegue especificar, por exemplo, eu vou selecionar tais campos de um objeto onde a idade, por exemplo, que eu usei ali, onde a idade for maior que 20. Tá? Ou onde o ID for igual a tal ID, ou onde o nome for igual a tal, e assim por diante. Eu vou entrar em cada uma dessas variações aqui, tá? A gente tem o order by, que ele nada mais, ele faz, basicamente ele ordena o resultado de acordo com os campos que a gente especificar ali, de forma ascendente ou descendente. O limit a gente usa para limitar o número de registros que eu quero trazer de uma query. Por exemplo, eu quero pegar um registro só. Eu sei que na minha conta eu tenho vários... Eu sei que na minha conta eu tenho vários registros com o nome Camila, mas eu quero pegar sempre o primeiro registro que ele me trouxer, então eu posso limitar o número de registros de retorno. E o offset, eu não vou mostrar um exemplo de offset para vocês, porque eu particularmente, como eu trabalho mais com back-end, eu não trabalho muito com offset, mas ele é muito utilizado para quando você quer apresentar valores em uma página. Por exemplo, você criou uma página Visual Force ali, ou qualquer outro tipo de página, e você quer apresentar 20 registros por vez. Então, você sempre vai, quando você for para a segunda página, o offset você vai usar para pular os 20 primeiros registros que você trouxe na tua query, sabe? Então, ele pula o número de registros. Eu quero trazer 500 contas, mas eu ordeno lá pelo created date, por exemplo, mas eu só quero pegar 500 contas a partir de 200 registros. Então, o meu offset vai ser 200, o meu limite vai ser 500. Sabe, quando você começa a entrar muito, começa a ficar meio confuso aqui, mas quanto mais você usa, mais você entende como funciona. Então, eu vou começar a explicar cada uma delas agora com um exemplo para vocês. Antes disso, a gente vai conversar um pouco sobre os operators que a gente pode usar dentro da cláusula where. Então, a gente tem o equals, not equals, less, blá, 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 blá. Todos eles servem para verificar uma condição diferente, tá? Então, vamos começar pelo igual. Dinheiro aqui. Tá. Então, a gente tem select ID, name, idade, from account. Agora, supondo que eu queira trazer apenas os registros onde o nome da conta seja igual a teste. Então, aqui o que eu faria?
logo depois do meu from account, eu vou usar o where, vou pegar o campo name e vou verificar se ele é igual a teste. Aí a gente executa aqui, ele trouxe apenas um registro. Beleza? Aí, agora, eu posso usar também esse mesmo where, mudando o operador dele para diferente, para verificar todas as contas que não são, onde o nome não for igual a teste. Então, ele me trouxe todas as outras contas que eu tenho, onde o nome não é igual a teste. Vocês podem ver aqui que tem o CPF teste, CPF teste 2, Camila teste, mas o nome, de fato, ele não é igual ao que eu especifiquei dentro das minhas aspas. Aí, a gente tem a opção de menor, igual e maior, igual. Esses operadores a gente usa para tipo número, né, tipo decimal. Então, aqui, se a minha idade for maior ou igual a 20, eu vou retornar todos os registros que entrarem nessa condição. Eita. Ué. Ah, desculpa, eu esqueci declarei o nome errado aqui. Sempre lembrar de campo customizado, underline, underline, C no final. Então, aqui, ele trouxe todas as contas onde a idade, ela se encaixa na minha condição, que é maior ou igual a 20. Aí, aqui, se eu mudasse para menor igual, mesma coisa, ele traz só os registros que se encaixam na minha condição. O includes eu acho que não é tão importante, mas o like é. O like, ele basicamente procura os registros dessa tabela de acordo com o campo que eu especificar aqui, tá? Então, se a gente usou aquele exemplo antes, onde dizia que o name fosse igual a teste, mas acontece que eu preciso trazer agora todos os registros que contêm o nome teste, que contém a palavra teste dentro do nome. Então, se vai ser a especificação aqui, eu vou usar aspas simples e esse símbolo de porcentagem no começo e no fim, para ele me trazer os registros que possuem essa palavra no nome. Esqueci de usar o operador, sempre lembrar disso. Então, aqui, ele trouxe todos os registros que contêm a palavra teste dentro do campo name, beleza? E o in é legal para quando a gente trabalha com lista, sabe? Por exemplo, você pega uma lista de IDs, ou uma lista de números, ou até mesmo uma lista de strings, e você coloca dentro do in para ele trazer. Então, aqui, deixa eu executar essa query de novo para a gente pegar alguns exemplos. Eu vou querer fazer uma consulta onde os meus IDs forem iguais a esses que eu vou pegar aqui, tá? Então, o in, você sempre tem que ter o valor que você está querendo consultar. Então, account, where ID, in, aí eu coloco entre parênteses, tá? Porque ele vai entender que o que tá entre parênteses ali é como se fosse um array, tá? E aí, lembrando que para ID a gente tem que colocar entre aspas simples, porque aqui desse lado ele entende como se fosse uma string. Então, ele vai me trazer todas as contas onde o ID for igual a um desses que eu estou passando aqui entre meu parênteses. Então, ele trouxe os dois registros que eu precisava. O not in, mesma coisa que o in, só que ao contrário, né? Ele está fazendo uma negação do in.
E o includes, excludes, tá, legal. Então, aqui, por exemplo, você tem uma... esse aqui é só para multi-select pick list. Então, não é importante a gente discutir isso agora. Desses operadores que eu mostrei aqui agora para vocês, vocês têm dúvida específica na assinatura de algum deles, ou de algum, como que funciona? Ou eu, pelo menos não, Camila. Não? Beleza. Então, vamos para a próxima parte. As condições que a gente vai usar aqui. Então, a gente viu que a gente tem o where, e ali a gente usou. Where ID for igual a X, where name for diferente de tal, e blá, blá, blá. Mas, a gente tem que entender que, muitas vezes, o nosso where, ele precisa ser complementado. A gente precisa ter mais de uma condição para a gente conseguir, de fato, montar uma query robusta e que vá trabalhar de acordo com a nossa lógica. Essa agregação de condições, ela é muito válida para a gente não precisar ficar executando várias queries para conseguir obter o resultado que a gente quer. Por exemplo, aqui, se eu quisesse pegar no meu banco de dados todas as contas que possuem a palavra teste no nome e que a idade for maior a X, eu não preciso executar primeiro a query do nome e depois a query do teste. Eu devo conseguir construir uma lógica e montar a minha query de uma maneira que ela passe por todos esses parâmetros e me traga os valores que se encaixam nele, tá? Então, vamos ver aqui. Ai, pior que eu não dei idade para nenhum dessas. Vou colocar umas idades aqui para a gente conseguir testar. Então, aqui supondo que a minha condição é o seguinte: eu quero pegar todas as contas que tem a palavra teste no nome e que possuem, então nesse caso eu vou usar a minha condição ali end, tá? Então todas as contas que possuem a palavra teste no nome e que a idade seja menor ou igual a 20. Tá? Então, quando eu executar aqui, ele vai procurar ali no meu banco de dados todos os registros que se encaixem nessas duas condições aqui. Aqui eu posso usar OR também, então ele vai me trazer todos os registros que possuem a palavra teste no nome ou que possuam a idade menor ou igual a 20. Então, a gente já vê que o resultado aqui, ele aumenta um pouco. E o NOT, ai, deixa eu lembrar do NOT. Putz, faz tempo que eu não uso. Deixa eu... É que eu não lembro da assinatura do NOT. Eu acho que where name NOT. Putz, pior que não lembro, galera. Depois me cobrem isso depois lá no grupo que eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas, basicamente, essas condições, que são as condições que a gente também usa no if, else lá, elas vão ser usadas aqui dentro da nossa query para filtrar um pouco mais o resultado. Tá? Então, o resultado dessas condições sempre vai ser verdadeiro ou falso, assim como no if, else. E, por exemplo, aqui, isso aqui não tem muito a ver com esse assunto, tá? Mas deixa eu salvar isso aqui para a gente lembrar de falar um pouco disso depois, quando eu for falar de IPEX.
esses exemplos aqui que eu estou dando para vocês, essa assinatura, como chamar, usando, por exemplo, o like, equals, diferente, maior, menor e tudo mais, é a maneira que a gente executa direto no banco de dados, tá? Mas vocês vão ver que quando a gente está escrevendo código, a escrita dessa query, ela é um pouquinho diferente quando a gente vai atribuir valor de variável. Vocês podem ver que aqui eu estou fazendo um hard-coded, né? Where idade for maior ou igual a 20. Só que esse 20 aqui, ele poderia ser uma variável que eu declaro no meu código e uso para fazer uma consulta dentro do meu código, tá? Então, só para vocês conseguirem se situar um pouquinho. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Gente, se vocês, assim, se alguém estiver muito perdido aqui no SQL, vocês me falem que aí eu vou tirando as dúvidas para eu não ir complementando coisa aqui que não faz muito sentido para vocês, tá bom? Beleza. Então, a gente viu mais ou menos como construir uma query simples, com o começo, os campos que eu quero trazer, o objeto que eu quero consultar e a condição para trazer os resultados. A gente tem também no SQL, assim como em outras linguagens de banco de dados, esse aggregate queries, que são funções que o SQL disponibiliza para a gente conseguir executar operações em alguns campos, tá? Então, aqui eu coloquei as opções que a gente tem de aggregate functions, que é o count, sum, average, min e max. O que é essa aggregate function? Ele, basicamente, durante a execução da query, ele vai executar uma operação matemática no banco de dados e no campo que você especificar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero saber... Isso aqui é muito... Se você for pensar nessa... Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí vamos ver quem vai saber responder aqui. Where idade for maior ou igual a 20. O que esse count vai fazer? Ele vai contar o número de registros para o campo que eu estou especificando, tá? Então, aqui ele não vai fazer soma, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai contar quantos registros a minha query está trazendo para esse campo. Então, aqui, 12 registros. Isso aqui, essa query que eu executei aqui, vocês acham que é uma query válida de a gente escrever num código, no Apex? Como que você... de que ele vai rodar dentro de um código de Apex? Não, eu digo assim, é válido a gente usar esse count ali para saber o número de registros que a gente vai recuperar de um select que está sendo executado no Apex? Porque o count, ele está contando ali, né, quantos registros a minha query está trazendo. Vocês acham que... Se a gente fosse trabalhar com esse registro, as próprias collections, você carrega os registros e só pega o tamanho dela. Legal, teria, né? Isso aí, é isso mesmo. Se você trabalhar com elas, né? Agora, se você só quer esse resultado, aí é outra coisa. É isso aí. Então, tá corretíssimo. Se você não vai usar um group by, um having ali, você não precisa desse count na tua linguagem Apex. Lembrando que toda
query select que a gente for executar do ponto de vista Apex da linguagem, ela vai trazer uma lista de registros do tipo que a gente está consultando. Sempre vai trazer uma lista. Então, a própria assinatura da lista, ela tem uma função chamada size, que mostra para a gente, no valor inteiro, qual que é o tamanho daquela minha lista, né, a partir da query que eu executei. Então, se você for pensar exatamente como o Dirceu falou, se você estiver executando uma query simplesmente para trazer um número de registros do teu resultado, não é válido, sabe? É uma escrita desnecessária. Então, o count aqui, nesse caso, é utilizado apenas para isso. O sum, o que ele vai fazer? Ele vai somar os valores que eu tiver nesse campo. Então, por exemplo, eu quero a somatória de todos os meus campos de idade dentro dessa condição, onde a idade for maior que 20. Também posso deixar nada aqui, tá? Então, isso varia do que eu quero executar. Então, aqui ele somou todas as idades que se encaixam nesse meu where e trouxe como resultado aqui para mim, tá? Beleza? Aí, o average, o min, o max, eles vão funcionar da mesma maneira. Eles vão retornar algum valor baseado no campo que você passar ali, tá? E quando a gente fala de aggregate function, a gente sempre vai entrar muito nesse assunto do group by. Eu vou ser bem honesta com vocês, desde da minha época de faculdade, o group by sempre foi, assim, um perrengue para mim. Para mim sempre foi muito difícil entender a lógica do group by, porque ele tem várias limitações, né? Quando você usa um group by, você não pode ter campos que não estão sendo utilizados no teu group by, no teu select. Você não pode colocar, por exemplo, nessa query que está mostrando aqui na tela, eu não poderia fazer um group by pelo campo ID. O campo ID, ele não está no meu select, então eu não posso acessar ele através do group by. Então, o group by ele é bastante utilizado para você, de fato, fazer o que o nome dele diz, que é agrupar resultados de acordo com uma condição específica, tá? Então, aqui nessa query que a gente está fazendo de idade, o where account for, vamos deixar sem where aqui, group by idade. Então, por exemplo, se eu tivesse um banco de dados super extenso e eu quisesse agrupar todas as pessoas que têm idade 20, todas as pessoas que têm idade 21, todas as pessoas que têm idade 23, e assim vai, eu uso o group by, porque aí ele vai me trazer o resultado de uma maneira separada, já para não precisar ficar fazendo validação no código para isso. Então, vamos... Eita, tem alguma coisa errada aqui no meu... Tá, group by lead source. Ué, vai. Eu acho que aqui sempre tem que ter uma agregação. Ué, por que será que o meu campo não pode ser agregado? Tem alguma coisa... Vou usar outro exemplo aqui, que é mais... Vou usar o exemplo aqui que eu tinha salvo de oportunidade. Então, o que essa query está fazendo? Eu estou acessando o meu objeto oportunidade, tá? Estou trazendo o stage name de cada um dos meus registros. Estou fazendo um count pelo ID, que vai me trazer o resultado final de rows, onde a data de criação da minha oportunidade for maior ou igual ao ano passado. Esse last year é uma função padrão do Salesforce, tá? Se vocês entrarem lá nas documentações de developer,
ele, na parte de date time, vai ter bastante funções já padrão do Salesforce que você pode usar para fazer comparação de data, para você não precisar ficar escrevendo um monte de coisa. E aqui, ele já está fazendo o group e o having, né? O group by, o que eu estou fazendo? Eu vou agrupar o meu resultado pelo nome do stage e eu vou trazer apenas aqueles onde o count do meu ID for maior que 1. O que esse count ele vai fazer aqui? Como que vocês acham que esse count vai se comportar dentro dessa query do group by? Vocês acham que ele vai trazer o resultado final de todos os rows que eu recuperar, ou ele vai trazer o count de cada group que eu estiver fazendo para cada stage name? Alguém entendeu a pergunta? Eu acho que ele vai agrupar como se fosse um report summary pelo estágio e trazendo a quantidade de dados de registro por status, por stage. Uhum. Isso aí, é isso mesmo. Então, vamos executar, vamos ver se tem algum registro. Ah, legal. É isso aí, Anderson. Então, aqui ele vai trazer o número de registros que eu tenho para cada nome, para cada estágio da oportunidade. E o having, o having, ele é como se fosse o where, só que para funções agregadas, que são o count, o max, o min. Então, a diferença do having para o where é que o having pode ser usado para funções agregadas. O where, ele não funciona para count, para min, max. Então, a gente usa o having, que é a mesma coisa do where, só que para agregação. Where count ID for maior que 2. Tá? Então, vamos executar aqui. Ele trouxe apenas os registros onde o meu count foi maior que 2. Entenderam? Sim. Sim? Beleza. Então, só detalhando aqui um pouquinho mais, a assinatura do meu group by, ela vai ser, o group by ele é opcional, né? Mas a gente sempre vai ter que referenciar o nome que está sendo utilizado no meu select, o nome de campo que está sendo utilizado no select. O having, mesma coisa, opcional e sempre referenciando uma função de agregação que estiver especificada dentro do meu select. Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem de cobrar para a próxima aula, não para a próxima aula, mas durante a semana, é a gente dar uma olhada aqui em quais tipos de campos são possíveis a gente fazer um group by, porque eu fui tentar ali fazer pelo campo idade, ele não funcionou. Então, é algo para a gente verificar também. Agora, vamos entrar nessa parte de relacionamento, né? De queries, onde a gente quer trazer dados de objetos relacionados. Esse tipo de query são queries que são bastante utilizadas no dia a dia de um desenvolvedor, porque o básico da nossa estrutura do banco de dados, ele está nos relacionamentos entre os objetos. Então, quando você for executar uma query, você tem que pensar no menor número de vezes que você vai chamar queries no banco de dados. Então, se você quer pegar um dado de conta e fazer um merge ali com a tua oportunidade, você vai usar
uma query de relacionamento para executar, para você não precisar primeiro consultar os dados que estão dentro da conta, aí fazer um for nesse resultado, e aí executar o select para a tua oportunidade. Então, o que ela vai permitir? Ela permite que você faça consulta tanto de um objeto pai quanto de um objeto filho. A chamada desse relacionamento ela vai ser um pouquinho diferente para cada um deles, mas ela é aberta, por exemplo, eu posso consultar oportunidades de dentro de conta e eu posso consultar conta de dentro do meu registro de oportunidade, tá? Então, quando a gente está falando de um relacionamento de filho para pai, a gente vai usar dessa maneira aqui. Se eu não me engano aqui, o objeto oportunidade, ele é filho do objeto conta, tá? Então, para eu acessar os campos de conta do meu registro, a partir da oportunidade, eu vou usar a seguinte assinatura. Eu vou pegar o nome desse relacionamento, ponto, o nome do campo que eu quero acessar. Então, eu posso acessar o ID da conta, eu posso acessar o nome da conta e assim por diante. Onde que eu vejo qual que é o nome desse relacionamento? Dentro do próprio objeto. Você entra aqui, vamos lá no objeto oportunidade, e aí você vai procurar aqui pelo relacionamento para conta. Aqui eu acho que é Account ID. Vamos ver se vai funcionar. Isso, vamos executar aqui para ver. Opportunity. Tá. Então, o pai, como ele é relacionamento padrão, ele não vai ter aquele underline R no final. Lembrando que o relacionamento, geralmente, principalmente quando é relacionamento customizado, ele tem esse underline R aqui no final. Mas no caso de conta, não tem porque é padrão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os meus registros da tabela oportunidade, account.name, like, colocar United, tem bastante aqui. Então, eu posso fazer o meu where, a minha condição, eu posso usar tanto campos da oportunidade quanto campos da conta. Tá? Então, isso aqui é muito útil quando a gente quiser ir subindo os relacionamentos ali. Então, se eu não me engano, os relacionamentos de lookup, eles vão funcionar assim também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se a gente tem algum não, tá certo. Aqui ele nem é um master detail, tá? Então, todo relacionamento que for lookup ou master detail, a gente vai usar a assinatura dessa maneira aqui, fazendo o select direto no objeto filho ou em algum dos objetos do relacionamento e referenciando o outro a partir do nome do relacionamento, ponto, os campos que a gente quer acessar, tá? Ficou claro isso aqui? Faz sentido para vocês? Sim. Beleza. Agora, quando a gente for trabalhar de pai para filho, a gente vai usar o conceito de subquery, que é aquilo que a gente estava falando lá no começo, que é um dos tipos de variação do select. Então, qual que vai ser a assinatura dele aqui? Eu vou fazer uma pesquisa dentro do meu objeto conta,
aqui eu posso colocar quantos campos de conta eu quiser, tá? Só que aí eu vou escrever uma outra query aqui para buscar os dados do objeto do registro filho que está relacionado ao meu registro de conta, para cada um dos meus registros do Select. Então, aqui eu vou trazer o ID e o name do meu objeto oportunidade. Account. Vamos ver se vai funcionar. Eita. Ele não tá pai e filho aqui. Agora eu também não vou ficar procurando quais objetos estão com relacionamento pai e filho aqui. Mas a assinatura é essa. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada depois aí na org que vocês estão usando para encontrar... Conta e contato, Camila. Contato? Conta e contato? Isso. Aqui, né? Ah, legal. Obrigada. Eita, acho que não, hein? Tem alguma coisa errada. Tem sim. Mas ponto e contato tá assim. Ué, Eu fiz isso hoje. essa consulta aqui? Não é essa exatamente, né? Mas era conta e contato. Então deve ser essa org que eu estou usando aqui, que ela não tem um relacionamento, não é um relacionamento de master detail, tá? Tipo, o account, ele não é o pai de contact aqui nessa org que eu estou usando, provavelmente é um lookup, tá? Mas aqui, usem, eu vou colocar essa apresentação depois lá no nosso drive. Aí eu vou colocar aqui, identificar relacionamento pai-filho, na org e executar. Ou até mesmo vocês podem criar esse relacionamento para executar e testar aqui, tá? Mas essa é a assinatura de uma subquery, que é o conceito do nome, né? Você vai estar escrevendo uma query dentro da outra, só que isso só funciona caso o objeto de fora seja pai do objeto de dentro. Beleza? Ficou clara essa parte aqui dos relacionamentos? Sim. Beleza. Agora vamos começar a escrever. A Camila, Oi? acabei de abrir o relacionamento pai-filho. Qual? Você quer compartilhar a tua tela? Eu posso compartilhar. Mas eu vou. Deixa eu copiar então, ver se vai fazer. Na minha vai fazer, eu acho que vai fazer. Acho que a tua sim. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Deixa eu executar. Funcionou aqui. Funcionou? Qual que foi a query que tu executou? Select name, vírgula, select name from contato from account. Deve ser alguma coisa aqui na minha org que não tá certa. Mas é essa assinatura mesmo, né? Você usou... Contacts. Contacts. Contacts? Isso. Legal. Boa. Então é isso aí. Obrigada. Então aqui vocês podem ver que ele sempre vai trazer o resultado da subquery como um array. Então, como eu coloquei só o ID, ele está trazendo apenas o campo ID para cada um dos registros que ele encontra relacionado ao registro da conta. Então, deixa eu pegar aqui esse, que é um exemplo legal para a gente trabalhar. Para ficar claro, ele vai trazer aqui nessa subquery todos os registros do meu objeto contato que estiverem relacionadas ao registro da conta que eu estou trazendo aqui. Então, ele não vai simplesmente pegar todos os contatos lá da minha tabela de contatos e trazer aqui. Ele já
faz essa lógica ali no fundo para trazer só o que tiver relacionado ao registro que eu estou consultando. Então, se eu colocar aqui outros campos do objeto contato, ele vai trazer aqui no meu resultado também. Ele vai trazer ID, nome, quantos campos eu colocar aqui, beleza? Beleza. Agora, vamos trabalhar com o select dentro do código, que é o que a gente quer. Como eu comentei antes, o SQL ele sempre vai retornar uma lista do tipo do objeto que eu estou consultando. E é importante que a gente sempre armazene o resultado na lista, mesmo que a gente esteja buscando apenas por um registro, porque pode ser que esse resultado ele dê nulo. E como a gente viu lá, acho que foi na aula passada, a gente acessa o primeiro registro da lista a partir de uma posição que nós vamos especificar. Então, é importante que vocês evitem erros de execução no código. Tá? Então, aqui mesmo, esse exemplo aqui eu acho péssimo. Eu, inclusive, trouxe para vocês terem uma noção, que ele diz que você pode escrever uma query direto no for. Qual que é o problema de você escrever uma query dentro de um for? Aqui ele diz que é better performance. Eu imagino que a performance ela vai melhorar talvez alguns segundos, milissegundos, mas por que não executar um select direto dentro de um for? Porque pode dar nulo aí, né? E aí, como é que vai fazer? Quando dá nulo, ele vai estourar erro de execução dentro desse for. Então, sempre é importante a gente declarar a variável que vai receber esse select para evitar que a gente caia em erro de nulo. Então, como que eu escreveria essa query aqui? O que ele está pegando? Ele está pegando o ID e o name de conta. Então, vamos escrever aqui no nosso developer console. Vou pegar uma string aqui, string nome. E aqui eu vou fazer o meu select. Então, isso aqui também é uma coisa que eu não gosto de fazer. Isso aqui, ó. Porque quando a gente fala de lógica extensa e complexa, eu posso usar esse lista conta mais de uma vez. Eu posso referenciar essa variável aqui mais de uma vez dentro do código. E se eu não lembrar de verificar se essa lista não está nula, ele vai entrar ali e vai tentar fazer alguma coisa com uma lista com uma lista nula, não é nem vazia, uma lista nula. Então, sempre inicializar as variáveis que vocês declaram, tá? Porque dessa maneira, quando eu inicializo ela passa de um valor nulo para um zero ou para uma string vazia. Então, se eu acessar essa minha lista conta aqui, ela vai ter tamanho 0 nesse momento. Se eu não fizesse nada aqui, tentasse pegar o size dela, ele ia dar erro ia dar null, porque eu não estou inicializando ela em momento nenhum, eu não estou atribuindo valor para ela em momento nenhum, tá bom? Então, vamos declarar a minha lista. E aqui eu vou executar a minha query. Select ID, name, idade, from account, where name for igual a nome. Lista conta. Oi? É lista conta. Obrigada.
O que tem de diferente aqui do Apex para o SQL que a gente estava executando antes? Quando você for fazer comparação no teu where aqui no Apex, você sempre vai usar os 2 pontos antes da variável que você está usando, tá? Padrão do Apex. Então, se eu escrever simplesmente isso, não vai funcionar aqui, tá? Tem que ter os 2 pontos. No começo, quando eu fui escrever o meu primeiro projeto com Apex, não sabia nada da linguagem. O que eu me bati antes de entender que eu tinha que pesquisar um pouco para saber como funcionava, mesma coisa para quem já trabalhou com SQL. Quantas vezes eu tentei usar isso e não funcionava? Então, tem algumas coisinhas que são diferentes e conforme vocês vão praticando, vocês vão pegando o jeito. E aqui eu vou pegar o resultado da minha lista. Então, vamos executar aqui para ver se está funcionando. É mais. No último aí. É verdade. Obrigada. Aí. Aqui ele já abriu o meu log e aqui ele já trouxe. Tá, então como eu peguei apenas o registro onde o nome era igual, ele vai trazer só aquele registro para mim, tá? Mas aqui eu poderia também declarar a minha variável idade, colocar aqui 20, e aqui eu vou usar where idade for maior igual a... Nossa, pior que aqui eu não lembro se usa esse aqui. Vamos ver. Acho que sim, hein? Ah, legal. Então, só recapitulando aqui para não passar informação errada para vocês. Sempre antes da variável, independente do operador que a gente estiver utilizando aqui, a gente vai colocar os 2 pontos. Mesma coisa para o in, mesma coisa para o like, beleza? Então, aqui a gente trouxe uma lista com mais de um registro, e agora eu quero percorrer essa lista. Alguém quer dar uma dica de como fazer isso? Camila, você pode só explicar de novo esses 2 pontos, que não sei se eu entendi muito bem. Por favor. Tá. Olha, na verdade, não sei muito o motivo do porquê dele, né? É uma assinatura padrão pro... Ah, Matheus, desculpa, Anderson, só respondendo o Matheus aqui, eu não tinha visto a mensagem. Me passa o teu e-mail aqui, que aí eu anoto e libero para você o acesso ao Drive no final da aula. Quem quiser acesso ao Drive e não estiver no nosso grupo do Whats, manda aqui no chat tanto o e-mail quanto o número do WhatsApp, que daí eu adiciono vocês nos grupos e no Drive, tá? Então, voltando aqui, desculpa, esse 2 pontos, ele é só uma diferenciação do Salesforce para a gente escrever o SQL no banco de dados, quando a gente está executando a query ali, e para a linguagem do Apex. Então, só lembrar que quando você estiver escrevendo o teu select, o teu where aqui dentro do Apex, qualquer dos operadores que você usar aqui, antes de declarar uma variável, você vai colocar os 2 pontos, tá? Antes de chamar o valor que você quer comparar. Então, deve ser alguma, não sei, a lógica lá interna do Apex, ele deve pegar isso para diferenciar de alguma maneira de outras coisas. Beleza, obrigado, Camila. Imagina. Então, alguém quer dar uma dica aqui de como a gente pode fazer um for para percorrer essa lista que a gente está pegando do banco de dados? Acho que tem que inicializar uma conta, né? Então, tipo, for conta ACC, digamos assim,
dentro da lista conta e aí abre o bloco de código. Isso, a gente vai usar uma das variações do for aqui, que é o for each. Eu sempre uso o for each para percorrer lista de objeto. Eu acho que é o mais intuitivo. Então, é isso mesmo que você falou. O nosso for, a assinatura dele vai ser o seguinte: a gente vai declarar primeiro o tipo de objeto que a gente está retornando da nossa lista, que é o account. Aqui vai ser o nome que vai receber o nome da nossa variável. Então, se você lembrar o que eu sempre falo, primeiro na declaração de uma variável você declara o tipo dela e depois o nome. Aqui não vai fugir disso, a gente declarou o tipo da variável, que vai ser account, o nome dela, que a gente vai utilizar para acessar ela, e aqui a gente usa os dois pontos para atribuir. Então, a gente vai atribuir o valor da minha lista para a minha conta. O que isso significa? Cada vez que eu passar pelo meu for, ele vai pegar um valor da minha lista, um dos registros, atribuir para esse for ACC, e aqui dentro do meu for, acessando o nome da variável que eu atribuí, eu vou conseguir acessar os campos que eu trouxe dentro da minha query, tá? Esse for, ele aqui é legal porque eu não preciso ficar colocando início, meio e fim. O for each, ele é inteligente o suficiente para ele entender quando que uma lista começa e quando que uma lista termina. Então, ele vai respeitar a ordem que ele está trazendo aqui no meu select. Então, se eu não coloquei uma ordem padrão, se eu não me engano, que é uma coisa até que a gente estava discutindo na última aula, Dirceu, ele vai trazer, exatamente como você falou, ele vai trazer ordenado pelo ID, tá? Então, por mais que o ID seja um campo que tem letra e número, o Salesforce ele tem uma ordenaçãozinha ali padrão do ID de cada objeto. Então, ele, por padrão, vai ordenar dessa maneira, ou a gente poderia colocar um order by idade aqui, tá? Então, ele sempre vai respeitar a ordem do meu select no meu for. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha lista e eu vou fazer um cálculo com o meu campo idade, tá? Vou pegar aqui toda a idade que for igual a... Vamos ver, toda a idade que for divisível... Não, deixa eu pensar aqui numa lógica. Toda a idade que for... Vamos fazer algumas condições aqui, tá? E aqui... já sei. Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai usar essa lógica do exercício 5 que a gente tinha pego. Vamos classificar cada um desses registros de acordo com a idade deles, né? Então, a gente tem infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B e assim por diante. Então, vamos declarar aqui em cima string na verdade, não precisa de declaração aqui, não. A gente vai pegar a idade e fazer o seguinte, if for, como eu falei, né, a gente está atribuindo, cada vez que ele passa no for, um dos registros da lista para esse for ACC, até terminar de passar por toda a lista. Então, for ACC.idade, for maior ou igual a 5 e o for ACC idade, ACC.idade, for menor ou igual a 7, eu vou colocar aqui, vamos atribuir para o retorno, string classificação.
se a idade estiver nesse intervalo, a classificação da minha conta vai ser infantil A. Tá? Aqui, eu posso ir posso ir acessando a minha variável do objeto conta, ou aqui no começo, eu posso declarar idade conta, atribuir o valor aqui para ela, e aí usar essa variável aqui para comparação, para não precisar ficar acessando o que está armazenado dentro dessa variável do objeto. Particularmente, eu acho que não tem problema fazer isso, mas aqui, o que eu poderia fazer? Para eu não precisar ficar validando se o campo idade está nulo ou não, eu simplesmente atribuo ele para um inteiro e antes de começar toda essa condição aqui, eu verifico se idade conta for diferente de nulo, tá? Só para também, de novo, evitando erro de execução de nulo durante a minha lógica, tá? Então, vou voltar aqui para como eu estava fazendo no começo. Camila, eu perdi aí. Não pode perguntar para o próprio campo, não? Desculpa, não entendi. Não pode perguntar, fazer o if para o próprio campo da lista? Idade? Eu perdi um pouco. Pode sim. Só estava mostrando aqui outras maneiras que a gente poderia fazer, né? Se eu quiser verificar se o meu campo idade não está nulo, antes de fazer uma comparação aqui, eu primeiro atribuo ele para uma variável, e antes de eu iniciar toda a minha lógica ali para classificar a idade dele, eu primeiro verifico se ele está nulo ou não. Ou também posso usar o for ACC, verificar se está nulo. Aí vai de vocês, sabe? Eu, assim, honestamente, eu não sei qual que... se acessar aqui dessa maneira, ele demora mais ou leva mais tempo do que uma variável estática que a gente tiver aqui dentro, tá? Mas aí vale de fazer teste e ver quanto tempo leva para executar essa lógica. Mas aí aqui, continuando, a gente vai verificar aqui a segunda classificação, se for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 10, aí a minha classificação aqui vai ser infantil B. Aqui, se for maior ou igual a 11, menor ou igual a 13, juvenil A. Alguma coisa? Ah, beleza. Beleza, valeu, Anderson. Até mais. Bora. Juvenil A. Force. 17. B. E aí o outro é o CIF. For.idade for maior do que 17. Poxa, a pessoa maior que 17 já é sênior. Meu Deus. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Sênior. E se não entrar em nenhuma dessas condições, por exemplo, se eu tiver idade 1, 2, 3, eu coloco aqui no else e posso colocar, sei lá, uma classificação que corresponda, menor de idade, não sei, ou classificação não definida. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui, que quando a gente for usar hard-coded dentro do nosso Apex, que o hard-coded nada mais é do que você escrever, né?
escrever ali um valor, não pegar esse valor de alguma variável, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Eu estou escrevendo direto na minha classificação o resultado que eu quero. Mas, por melhores práticas, dependendo de quantas vezes você for usar essa classificação dentro do teu código, é importante a gente pensar em criar as custom labels, tá? Então, digamos que essa validação aqui, ela vai ser feita por várias lógicas no meu banco de dados. Eu quero verificar a idade em vários momentos. No momento que eu estou salvando uma conta, no momento que eu estou criando um contato, no momento que eu estou abrindo um case. Então, é importante a gente pensar que se em algum momento essa classificação ela mudar, por exemplo, a pessoa que tem idade maior igual a 5 e menor igual a 7, ela não vai mais ser infantil A, ela vai ser infantil só, ou infantil 1. Então, pensando que se eu estivesse utilizando isso em várias partes do meu código, eu teria que entrar no código e ir mudando ali, né, na escrita, ia ter que mudar. Em todo lugar que fosse chamado isso, eu teria que mudar para infantil 1. Agora, se eu estivesse usando uma custom label, que a gente cria lá através do setup, eu simplesmente poderia ir lá dentro da minha custom label, mudar o valor dela, e automaticamente aqui eu estaria acessando a minha custom label. Obviamente a assinatura não é assim, né? Mas é custom label.idade, ou classificação, sabe? Então, é bom a gente pensar sempre, quando a gente estiver desenvolvendo qualquer tipo de lógica, tanto na performance do que a gente está executando, quanto nas melhores práticas de utilização de código, tá? Vamos executar, então, isso aqui para ver o que ele faz. Aqui não vai fazer nada, né? Aí aqui eu vou dar um system debug aqui no final, para ele me retornar a classificação. Essa pra cá para ficar melhor para visualizar. Eita! Ai, não é assim, deixa eu lembrar. For each? Não. For... Alguém lembra? É lá embaixo que tem, no else if tem o for.idade ali, ó. No senior. Eita, obrigada. Vamos lá. Expression. Opa, alguma coisa tá errada aqui. Expression. É o else aí, o último else aí. Classificação não definida. O que é isso? Classificação é igual a classificação não definida. definida. É verdade. Eita, gente. Hoje tá difícil aqui para escrever. Obrigada. Então, existem alguns erros de compilação quando a gente está escrevendo código. Aqui, nessa janela anônima, ele não mostra quando a gente está com problema aqui de compilação no código, diferente de quando a gente está escrevendo uma classe aqui, né? Se eu tivesse feito isso dentro de uma... Nossa, quantas queries executei hoje? Aqui. Se eu estivesse escrevendo isso aqui dentro e colocasse ali a minha classificação atribuindo para nada, ele já ia mostrar um erro de compilação aqui, sabe? Quando eu tentasse salvar, ó, ele já coloca exatamente a linha onde está o problema e qual que é o problema, tá? Então, um dos pontos negativos de executar ali essa janela anônima é você tem que executar antes para saber se está com algum problema. Aqui, vamos lá no debug only. E aqui, ai, gente, alguém consegue dizer qual que é o problema dessa lógica que eu escrevi aqui?
É a idade que você colocou 20 lá. Ele só tá pegando do último, né? Não, ele tá pegando da idade lá, ó. Ele tá pegando a idade a partir de 20 só. Não, Maior mas ou igual a 20, daí só vai dar sênior. não, não tá certo aqui a query, se a gente for executar... Não, a query tá pegando só de A 20. query tá certa. Ele tá pegando as Mas ali, idades ó, que forem maior idade- ou igual. Maior igual a 20. Maior igual a 20, lá em cima. Isso. Isso, então ele vai trazer vários registros aqui, quer ver? Mas tudo sênior. Tudo sênior, isso também. Só que tem um outro problema que tá aqui dentro. Na verdade, não é nem isso. Vamos até tirar esse where para ele trazer mais. Mas se eu tirar o meu where, ele vai continuar dando Order, vai. Order. Não. O problema não tá na query. Ó, ele trouxe de novo, só um registro aqui. É porque ele Nada. só tá imprimindo no final, né? Ele não tá imprimindo uma por uma. Exatamente. Isso Exatamente. Então, para funcionar, ou eu colocaria o meu System Debug aqui, no lugar de cada classificação, ou eu posso criar uma lista aqui para retornar esse valor. Basta abrir uma linha aí, ó. Basta abrir uma linha aí. Também. Isso, aqui também isso. você pode colocar um System Debug. Então, existem algumas maneiras de retornar o resultado aqui dentro do for. Agora ele vai mostrar certo. Vamos lá. Legal, ó. Aí ele pegou aqui alguns. Aqui eu poderia até fazer assim, ó, para ele ficar mais completo. Idade. Aí eu trago o meu campo idade mais a classificação dele. Beleza? Aqui ele está trazendo idade 19, classificação sênior, 16, juvenil e assim por diante. Então, aqui a gente está... O que a gente está fazendo aqui? A gente está percorrendo registros do banco de dados que a gente recuperou através do Select e usando comparação e fiel-se condição para classificar cada um desses registros. Deu para meio que juntar isso com o que a gente estava trabalhando na última aula? Vocês conseguiram fazer assimilar o Select com a lógica e tudo mais? Acho que sim. Eu acho que acho não, né? Hoje não vai dar tempo para terminar toda essa parte de SQL. Então, na próxima aula, inclusive, eu quero ver com vocês se vocês conseguem, quem já está trabalhando com isso, ou quem tiver alguma ideia de dúvida, de casos que vocês possam trazer para a gente trabalhar na próxima aula, acho que vale a gente gastar mais uma aulinha para fixar bem essa parte de DML com lógica, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo bem rapidinho aqui de como a gente faria um update nessa lista que a gente está trazendo aqui, tá? Então, vou criar aqui no meu objeto conta, vou criar uma variável chamada classificação que a gente vai atualizar. Então, vai ter um campo texto. Int aqui. Só para a gente usar como um exemplo aqui. Vou pegar o API name dela. E aqui eu vou usar essa mesma lógica, só que aí eu vou atribuir o valor para a minha variável do objeto conta, tá? Então, vamos trazer essa
esse campo aqui e vamos atribuir o valor dele. Então, para a gente acessar esse campo aqui dentro do for, a gente vai usar da mesma maneira que a gente está acessando o campo idade, tá? For acc.classificação. Aqui. E a assinatura de atualização de registro no banco de dados, ela é bem simples, tá? Só que a gente tem um porém aqui. Como prática, melhores práticas, a gente não pode, em momento algum, colocar operação de DML dentro de um for, dentro de um loop, porque dependendo de quantas vezes isso for chamado, ou quantas contas você estiver querendo atualizar, você vai bater nos limites de execução de query no banco de dados, tá? Então, eu costumo fazer dessa maneira aqui. Vou declarar outra lista conta, updated, e toda vez que eu passar pela minha lógica aqui, eu vou adicionar o que tiver nesse momento da minha lista. Então, eu estou adicionando a minha lista aqui, na verdade, eu estou adicionando o meu objeto, account, depois de eu ter feito as modificações que eu quero para dentro dessa lista aqui. Porque quando eu sair de dentro do meu for, eu vou conseguir acessar todos os dados que eu adicionei nessa lista. Então, eu vou conseguir atualizar os registros no meu banco de dados. Outro ponto importante é, quando a gente estiver executando a atualização, a gente sempre tem que trazer o ID do registro na query, porque se você não traz o ID, o banco de dados, ali, o código, ele não consegue identificar, diferenciar qual registro ele está querendo atualizar, sabe? Ele não vai conseguir identificar o registro apenas pelo nome ou apenas pela idade. Você tem que ter o ID para ele conseguir executar a operação de update no banco de dados. Então, depois que eu adicionei todos os meus for account aqui pelo qual eu passei e atribuí um valor para o meu campo classificação, quando eu sair do for, basta eu fazer isso aqui. Lista conta update. E aí ele vai atualizar tudo que ele encontrou aqui dentro do meu for, tá? Ficou clara essa parte? Só ficou uma duvidazinha, é ADDAL, é? Pode ser add all, eu acho, ou add. Eu costumo usar o add all porque geralmente eu atribuo lista para lista, sabe? Então, o add all, ele é o tipo de assinatura tipo de função que você consegue atribuir o valor de uma lista para uma lista. Mas aqui, você pode usar um add também. Afinal, a gente está percorrendo um registro de cada vez. Então, o for acc, cada vez que ele entrar aqui no meu for, ele vai ter apenas um registro ali dentro. Então, ele vai adicionar all, no caso, o registro que a gente está trabalhando no momento. Entendeu? Não tem muita diferença para esse caso aqui, tá? É mais para quando a gente está trabalhando com atribuição de lista e lista. Beleza, vamos executar aqui. Antes de fazer um update, vou ver o que está trazendo aqui na minha lista conta update, para ver se ele está trazendo os resultados corretos. Beleza, ó, aqui a visualização não é muito legal aqui, tá? Mas ele tá trazendo a lista de conta, né, de forma array, aqui com os campos que a gente especificou lá
que a gente especificou não na query, né, mas que a gente está especificando depois que ele passa aqui do for. Então, ele traz o ID, traz o nome, traz a classificação, ó. Para cada um deles, ele está atribuindo a classificação na lógica que a gente colocou. Aqui ele não traz tudo, porque tem um limite, tá? Limite de caractere que apresenta nessa caixinha aqui, por isso. Mas ele tá trazendo certo o que a gente precisa. Então, como está trazendo certo, vou executar o update aqui. Eita. String too long. Ah, gente, vacilei aqui. Eu deixei como 20 lá o número de caracteres e aqui ele ultrapassou. Então, vou colocar só não definida. Mas aqui eu poderia ir lá no campo, aumentar o número de caracteres dele, tranquilo, tá? Vamos agilizar aqui. Debug. Beleza, vamos executar a query aqui para ver se ele atualizou. Aí, ó, aqui onde não tem idade, ele colocou como não definida. Para os outros, infelizmente tem maioria só sênior, né? Mas ele diferenciou um aqui que não era. Então, assim a gente trata os nossos dados de banco de DML aqui. Como a aula, a gente só tem mais alguns minutinhos, eu vou parar esse assunto por aqui. Na próxima aula vou voltar a trabalhar aqui no Select, Update, eu vou trazer o Insert, o Delete para vocês. E aí, já se preparem, porque a gente vai montar isso, separando por classe, método, trigger, para a gente já ir se familiarizando como que funciona a estrutura de uma lógica dentro do Salesforce. Antes de terminar, eu só queria falar um pouquinho para vocês sobre o SOSL, que ele é um pouquinho, essa linguagem, ela é só um pouquinho diferente do SQL, tá? Porque o SOSL, ele vai permitir que você procure dados específicos em vários campos de vários objetos. Tá? Qual que é diferente do SQL? Ao invés de retornar uma lista do tipo objeto, ele vai retornar uma lista de objetos. Não sei se... uma lista de objetos. Então, aqui, dependendo da assinatura que a gente colocar, aqui eu posso colocar account, lead, vírgula opportunity, vírgula case, todos os objetos que eu colocar ali no final, ele vai fazer essa consulta, tá? O que essa consulta está fazendo aqui? Ele está procurando a palavra Joey em todos os campos do objeto de conta e lead. Aqui no in all, você poderia especificar em quais campos de objetos você quer consultar. Esse Joey asterisco, o que significa? Significa que ele vai procurar em todos os campos quais começam com a palavra Joey. Então, ele pega só a primeira parte, o asterisco significa que ele pode ter o que quiser ali no final. Então, ele vai procurar no campo name, vai procurar no campo e-mail, vai procurar em todos os campos que tiver dentro desses objetos. E aí, aqui no returning, eu vou especificar quais objetos eu quero trazer nessa consulta. Então, dentro do meu list object de account ali, ele vai ter ID e name apenas. Dentro do meu objeto de lead, ele vai me trazer todos os campos. Outra coisa que é diferente do SOQL. No SOQL, a gente sempre tem que especificar os campos na nossa query. Aqui no SOSL, não. Então, isso aqui é bastante útil quando você não sabe
qual objeto você quer consultar. E você não sabe também qual campo pode ter o dado que você quer consultar. Então, é uma maneira bem genérica de você fazer pesquisa no banco de dados. Então, aqui eu poderia, como eu falei antes, poderia especificar quantos objetos eu quisesse, e ele ia me retornar exatamente nessa ordem. Então, aqui, quando eu quisesse acessar, né, você pode ver que a gente coloca o search list, que é o nome da variável que eu dei para o meu list object, e na posição 0, ele vai ter os dados do objeto conta. Na posição 1, ele vai ter os dados do objeto lead. Aí na posição 2, se eu tivesse outro objeto, ele ia ter os dados daquele objeto. Deu para entender mais ou menos qual que é o objetivo do SOSL? Sim. Ele é um pouquinho mais complexo que o SQL. Eu não tenho nenhum exemplo para mostrar para vocês agora, mas eu vou colocar aqui para trazer alguma coisa para a próxima aula, porque é legal a gente conhecer esse conceito. Eu fui conhecer o conceito de SOSL depois que eu já estava trabalhando um tempo já com Apex, então eu acabei escrevendo, executando DML mais de uma vez no banco de dados para procurar coisa que não precisava. Depois, se eu tivesse usado o SOSL, teria sido mais simples de fazer. Galera, alguma dúvida? O que vocês acharam? Vocês acharam que deu para quem nunca ouviu falar de SQL, deu para entender alguma coisa? Deu para dar uma introdução aí? Tirar algumas dúvidas ou trazer dúvidas também? Não? Sim? Não? Não sei, eu vou supor que sim. Tá, beleza. Quais que são os próximos steps, né? Amanhã, me cobrem se eu não fizer amanhã, tá, gente? Porque, assim, o meu dia é corrido aqui, então, se eu não tiver alguém me lembrando ali, às vezes eu esqueço as coisas, então me cobrem amanhã para eu atualizar lá o nosso drive, o nosso documento, com os links do Trailhead que são relevantes para esse assunto que a gente trabalhou hoje, que vai ser legal para vocês lerem, relerem, quem já estudou, para dar uma praticada também. E vou passar uma lista de exercício para vocês de SQL, e para a próxima aula, quem puder trazer cases, né, casos reais para a gente trabalhar, inclusive coisas mais complexas, pode trazer que a gente resolve junto durante a aula, beleza? Beleza. Então, Obrigado. Valeu, gente, pelo tempo de hoje. Desculpa ter cancelado semana passada a aula, mas tô correndo aqui para passar para vocês o mais rápido possível esses assuntos. Se tiverem qualquer dúvida, podem chamar ali no WhatsApp, mandar e-mail. Quem quiser que adicione no WhatsApp, manda um e-mail aqui para mim, tá? Que aí eu vou adicionando vocês lá para vocês terem acesso aos documentos e aos vídeos das aulas. Obrigada, gente. Boa noite e muito obrigada, Camila. Muito boa. Obrigado, Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.